Como trabalhar as emoções para chegar aos investimentos? Você já investe? Você já tem um gerenciamento financeiro que te permite sobrar algum dinheiro para potencializar esse dinheiro por meio dos investimentos? Então você está num estágio diferente, e isso é muito bom. Mas as pessoas elas estão às vezes em estágios específicos na relação financeira. Algumas ainda estão muito endividadas porque não soube gerenciar bem as suas condições com os recursos que tinha, né? Isso é muito comum, porque às vezes a gente pensa assim, eu não tenho dívida, é porque eu sou uma pessoa que sei lidar bem com dinheiro. É muito mais do que isso, é uma pessoa que sabe pegar a sua situação atual ou sua situação real e ter uma relação interessante com a questão financeira. Então, por isso que não divida, administra bem, tá? Não é só o financeiro em si, tá? É toda uma circunstância, todo o envolvimento e também as emoções. Então, se você está no estágio de endividamento, mas quer chegar aos investimentos, não tem problema. Todos nós, independente do estágio que a gente esteja, a gente tem que trabalhar nossas emoções. Todos nós. Independente se eu tenho já recurso investido, se eu quero começar a investir, mas não tenho dívida, se eu quero começar a investir, mas não tenho uma organização, um gerenciamento das minhas finanças, apesar de não ter dívida. Então, enfim, tem pessoas que estão em diferentes estágios e elas podem se tornar essas pessoas ou podem se tornar investidoras a qualquer momento. Isso é óbvio, né? Então, eu tava vendo se tava gravando ali, porque às vezes eu tô falando aqui sozinha sem gravar. Então, é isso que a gente quer trabalhar aqui com vocês nesse canal Já Investe. Você já é inscrito no canal? Não? Então vai lá, se inscreva, compartilhe esse vídeo, mostre para os amigos, porque aqui, como eu sou professora, aqui nós teremos momentos de reflexão sobre a questão financeira, nós teremos aulas, então ensinamento prático, tudo isso a gente vai encontrar por aqui. Além, é claro, das dicas sobre investimento. Essas são as principais. Mas antes de chegar aos investimentos, a gente precisa preparar bem o terreno, organizar bem. E essa organização passa pelas questões emocionais e comportamentais. Aí você pode pensar assim, já vem esse papo subjetivo, esse papo de coach, mas é necessário sim, tá? Esse gerenciamento financeiro, esse gerenciamento das emoções, ele é super necessário para ter o gerenciamento financeiro. Então, como eu faço para gerenciar então minhas emoções? Com 3 passos simples. O primeiro é mapear suas emoções quando se trata de uma relação financeira. Eu quero que você faça um exercício prático agora. Pause esse vídeo, abra seu aplicativo aí do banco e veja seu saldo bancário. Vai lá e depois volta aqui. Qual foi a emoção que você sentiu? Ficou feliz, satisfeito, desapontado, triste? Qual a sensação que você teve ao fazer esse exercício? Você nem foi fazer, fugiu. Às vezes as pessoas têm esse receio de falar sobre dinheiro, falar sobre finanças. Eu não quero saber seu saldo bancário, não quero. Mas isso é importante para você observar a emoção que está por trás dessa atividade tão simples. Esse monitoramento das suas finanças. Tem gente que nem quer ver, nem abre o aplicativo, nem acompanha as suas finanças, com medo do que vai encontrar. O medo é uma dessas emoções. Na verdade, você sabia que o medo do fracasso financeiro está entre os 6 maiores medos da humanidade. Todos nós temos medo de faltar o dinheiro para as questões básicas, para o essencial. Todos nós temos. Então, assim, o primeiro passo para você lidar com as emoções financeiras, porque assim, a emoção financeira é no momento que tem alguma relação com o dinheiro, você esboçar uma reação, uma emoção. Então, isso ali a gente tá chamando aqui de emoção financeira, tá bom? Então,
quando você mapeia essa emoção. Quando você recebe seu salário, que emoção você tem, tá? De que não vai dar, e não é o suficiente. Então, todas essas emoções, elas precisam ser mapeadas. Para quê? Para eu poder lidar com elas. Não tem como fugir. Se eu quero ter um progresso na minha vida financeira, eu preciso gerenciar. Preciso. Então, esse é o segundo passo. Primeiro é identificar se eu estou tendo mais emoções negativas do que positivas, se eu nem conseguia visualizar ainda, ou ter noção, ou ter consciência de que eu sentia ou esboçava alguma emoção, né? Porque às vezes a gente visualiza na reação, assim, como a gente fica irritado, como a gente fica angustiado. Isso desencadeia uma série de problemas. Então é preciso respirar fundo, identificar essa emoção para controlar. Depois disso, quando você vai para gerenciar as emoções, você precisa desenvolver algumas habilidades, tá? Não tenha dúvida que você vai precisar sim. Mas você sozinho pode fazer isso. Quando você tem a identificação dessa emoção, você começa a desenvolver a habilidade de planejamento, de estratégias, de olhar ao seu redor, né? De, às vezes, tentar entender o que está acontecendo, né? Tomar, vamos dizer assim, consciência do problema, tá? Porque o problema, quando a gente quer resolver, a gente tem que enfrentar, tá? E aí você pode observar essas questões para gerenciar essas emoções. E você vai desenvolvendo habilidades, planejando, organizando, a gente vai aprendendo. E fazer contas, pegar a calculadora do seu celular, fazer, botar tudo na ponta do lápis e tendo esse controle. Quando você desenvolve a habilidade de ter o controle, controlar suas finanças, gente, não quer dizer que você vai ter uma solução mágica de uma hora para outra. Controlar é ter clareza da sua situação, ter noção real do que você está passando, tá? E você vai ali tomando decisões mais assertivas. De repente é aquele churrasco que você deixa de participar, de repente é aquela compra que você vai adiar, porque você está ali tendo o controle. E quando você está no controle, a emoção é diferente. É de autoconfiança, eleva a sua autoestima, tá? Mesmo que você não tenha muito dinheiro sobrando. Mas o fato de você dizer, eu controlo o dinheiro, não ele me controla, isso já é muito positivo. E o terceiro é ter estratégias, né? Se você assim, como eu faço para desenvolver essa habilidade de ter o controle financeiro, de anotar tudo, tá? Então você baixa um aplicativo no seu celular para anotar tudo, adote uma cadernetinha se você for daqueles que gostam de anotar e vai anotando seus gastos diários. Procure passar um dia sem gastar nada também, se for a questão do economizar, tá? Ou se for uma questão de priorizar uma decisão ali para um bem maior. Então você pode passar um dia sem gastar, você pode viver à vista, né? Viver à vista é o quê? Nunca parcelar suas contas, passar a não mais parcelar. Se você não tem dinheiro para comprar à vista, você não compra. Isso são estratégias e vai te gerando uma segurança muito grande. Então, quer controlar suas emoções para chegar aos investimentos? Só recapitulando, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, distribua amor, conhecimento, isso faz muito bem para nós. Então, quais são os 3 passos para você trabalhar suas emoções financeiras e conseguir chegar aos investimentos? Quais são eles? Primeiro passo é identificar suas emoções. Hoje eu tô travando. Identificar suas emoções, tá? Identifique suas emoções, sejam elas positivas e negativas, isso faz parte do jogo, todos nós temos, então identifique, veja quais são aquelas que te descontrolam mais e tome o controle, tá? Desenvolvendo o quê? Que é o segundo passo, habilidades
financeiras, desenvolva habilidades de planejamento, de organização, de controle, isso vai te dar segurança. E o terceiro, com estratégias, desenvolver estratégias. Uma delas é monitorar seu saldo bancário, observar se tem taxas excedentes, conhecer bem os seus contratos. De repente você tem um recurso para receber e não sabe. Então, assim, quando você tem o domínio das suas emoções, você consegue enxergar oportunidades que antes você não via. E aí, gostou desse vídeo? Vamos aprender a investir, mas primeiro controlando as nossas emoções? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos, já dê o seu joinha e chame mais gente para o canal, para a gente crescer e ajudar mais pessoas. Então, até a próxima e Deus abençoe suas finanças.